Dia da Felicidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. Estamos no ano da oração, preparando-nos para o grande jubileu de 2025. Estamos falando da importância da Eucaristia, da qual nós participamos ao menos aos domingos, a Páscoa semanal, em nossas igrejas. Falamos da preparação, do sinal da cruz, e começamos a falar da importância de escutar com atenção a palavra de Deus. Manter uma atitude de acolhimento, de meditação que ilumina o coração e a mente de cada cristão, porque a palavra é viva e através da escuta e do recolhimento pessoal é possível traduzi-la na vida cotidiana, obtendo benefício e conforto. A palavra é para ser ouvida, ser acolhida, pois mesmo coração aberto para ouvir, é o próprio Jesus que nos fala. Por isso, sobretudo quando nos levantamos no momento da proclamação do Evangelho, somos chamados a reconhecer a presença do Senhor, que através do ministro continua a nos falar hoje na celebração eucarística. Também, meus irmãos e irmãs, somos chamados a rezar o Pai Nosso com atenção, meditar a oração que Jesus ensinou, refletindo sobre o significado das pessoas que se pronunciam. Isso também na oração pessoal. É bom não se apressar na recitação das palavras, mas pelo contrário, deter-se com atenção e reverência em cada expressão com que se dialoga com o Pai. Ou seja, não repetir apenas como um papagaio, mas pensar naquilo que nós falamos. Tanto em várias orações fazemos de cor, no Glória, no Credo e também no Pai Nosso, como nos indica justamente a reflexão para esse ano do jubileu. Também, meus irmãos e irmãs, acolher Jesus na Eucaristia, Jesus Eucaristia, o pão partido torna-se alimento para a vida e presença de Deus que fortalece e sustenta. É necessário viver com mais consciência esse momento importante, na certeza de que o Senhor entra na vida de cada um e deseja ser acolhido num coração generoso e atento. No processo de aproximação à Sagrada Comunhão, pode-se recitar de cor algumas orações em silêncio que nos dispõem a receber o Senhor com maior consciência e gratidão. Assim como também, depois de receber a Eucaristia, passar alguns momentos de silêncio, de oração, falando com o Senhor presente em nossa vida, pedindo para que nós, cada vez mais, nos transformemos nele e que nós sempre nos alimentemos dessa presença do Cristo na Eucaristia que transforme as nossas vidas. Também, meus irmãos e irmãs, a grande missão. Uma vez participantes da Eucaristia, nós somos enviados em missão para sermos aqueles que proclamam Jesus Cristo ressuscitado ao mundo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Com essa saudação final, nós somos convidados a nos tornarmos portadores de paz e, consequentemente, alimentados na mesa do pão e do vinho, testemunhas credíveis de Cristo no mundo. Sermos, meus irmãos e irmãs, testemunhas e construtores da paz. Aliás, esse é um tema que nós temos na nossa carta pastoral, peregrinos de esperança e construtores de paz ou da paz, né? É para todos nós uma missão, extravasar a paz no meio da sociedade e da cidade tão violenta. E depois, é claro, não irmos embora logo. A nossa ação de graças. Antes de sair da igreja, é bom parar em ação de graças pelo dom recebido com a Sagrada Comunhão, 5 minutos pelo menos, conscientes de que o Senhor nos veio visitar. Deste modo, poderemos guardar com mais atenção a graça que está em nós e ser capazes de enfrentar o mundo com a sua ajuda, sendo testemunhas da ressurreição. E vamos vivendo também o ano da oração em nossas comunidades paroquiais, centrados na Eucaristia. Agora rezemos.
O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, vos suplicamos, a fim de que nós, que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a todos vós, caríssimos amigos e irmãos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. 106,7 Catedral FM. A Catedral FM apresenta a Santa Missa. Oferecimento Supermercados Mundial. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cristo nos ensinou a celebrar a Santa Missa. Ele que na última ceia convidou aos seus apóstolos a repetirem aquilo que ele realizou com eles e para eles. Por isso, nós queremos celebrar esta Santa Missa trazendo para este momento a última ceia, ouvindo o ensinamento do nosso Senhor, pedindo o Espírito Santo para que possamos o colocar em prática e também nos alimentando com a Eucaristia. Peçamos então para que este momento do nosso encontro com o Senhor seja proveitoso para todos nós. E para que nós possamos dignamente participar nos santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores e invoquemos o perdão e a misericórdia do Pai.
Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que amam, o que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, o sumo sacerdote Uzias disse ao secretário Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Uzias deu o livro a Safã, que também o leu. Então o secretário Safã foi à presença do rei e fez-lhe um relatório nestes termos: os teus servos juntaram o dinheiro que se achou no templo e entregaram-no aos empreiteiros, encarregados do templo do Senhor. Em seguida, o secretário Safã comunicou ao rei o sacerdote Uzias, entregou-me um livro e Safã leu diante do rei. Ao ouvir as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes e ordenou ao sacerdote Uzias, a Aicã, filho de Safã, a Acobor, filho de Miqueias, ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei: ide e consultai o Senhor a meu respeito, a respeito do povo e de todo Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado. Grande deve ser a ira do Senhor que se inflamou contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que nos fora prescrito. Então o rei mandou que se apresentassem diante dele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do maior ao menor. Leu diante deles todos o conteúdo do livro da aliança que tinha sido achado na casa do Senhor. De pé sobre o seu estrado, o rei concluiu a aliança diante do Senhor, obrigando-se a seguir o Senhor e a observar seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. E todo o povo aderiu à aliança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Ensinai-me a viver vossos preceitos. Quero guardá-los fielmente até o fim. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Inclinai meu coração às vossas leis, e nunca ao dinheiro e à avareza. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Desviai o meu olhar das coisas vãs, dai-me a vida pelos vossos mandamentos. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Com anseio pelos vossos mandamentos, dai-me a vida, ó Senhor, porque sois justos.
Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste breve fragmento do Evangelho de São Mateus, recebemos do próprio Jesus o ensinamento que, obviamente, ele serve em primeiro lugar para que nós possamos nos preparar para o encontro com aqueles que não são enviados de Deus, por mais que eles apareçam com a palavra de Deus na mão, a palavra de Deus na boca. E acredito que também este ensinamento traz para nós as palavras de sabedoria. Como temos que nos lidar também com o nosso próximo, que tantas vezes veio ao nosso encontro prometendo algumas coisas, fechando algum tipo de acordo, enfim. Temos tantas situações onde nós precisamos confiar em alguém. Como se lidar com uma situação assim? Então, em primeiro lugar, aquilo que Jesus está falando diretamente: cuidado com os falsos profetas. Essa afirmação quer nos dizer, vão aparecer os falsos profetas. E nós temos que entender, hoje no mundo existem falsos profetas. Nós não podemos viver na ingenuidade pensando, não, só uma expressão, só uma afirmação de Jesus que está aqui na palavra de Deus e, enfim, Jesus falou bonito. Não, ele está dizendo para nós, cuidado, ou seja, existem pessoas que podem nos prejudicar espiritualmente se a gente não tomar a precaução. Por quê? Porque eles vão vir com uma aparência que vai ser difícil a ser distinguida de uma aparência de um verdadeiro profeta. Eles vão ter as palavras que vão ser palavras do próprio Deus. Eles vão falar de uma maneira talvez muito bonita, muito convincente, mas nós entendemos que as intenções podem ser outras. No final das contas, exatamente o ser humano é capaz de usar a palavra para os objetivos que ele quer. Lembramos até o momento da tentação de Jesus lá no deserto. O próprio inimigo, Satanás, era capaz de citar a palavra de Deus para tentar Jesus, dizendo, pula lá do cima daquele templo onde você está comigo, porque está escrito na Bíblia que os anjos vão te servir, vão te proteger de tudo. Então nós entendemos realmente de um real perigo. Com isso, não podemos
nunca acreditar logo porque alguém está falando, Deus disse, porque estamos ensinando uma coisa que tem exatamente a palavra de Deus como base. Temos que ter essa precaução. E Jesus está dizendo, olhai os frutos. Exatamente os frutos que vão dizer qual foi de verdade a intenção desta pessoa, o que esta pessoa queria obter. Entendemos que quando já aparecemos frutos é meio tarde para reagir a essa pessoa. Ela já realmente realizou uma coisa, já a obra dessa pessoa já trouxe frutos, mas pelo menos nós somos capazes de se proteger de alguém assim para o futuro e com certeza também trazer para os nossos irmãos esta nossa experiência, dizendo, cuidado, eu tive tal experiência com tal pessoa, com tal corrente de pensamento, com tal grupo, com tal visão de Deus, visão da igreja e assim por diante. Tem muitas coisas onde os falsos profetas podem atuar. E a segunda visão, como falei, é uma palavra de sabedoria. Nós entendemos que tantas vezes nós estamos lidando com pessoas que vêm com palavras bonitas, estão nos prometendo palavras bonitas, estão nos convencendo algumas coisas que parecem ser maravilhosas, né? E, no fundo, como nós vamos saber qual é a intenção desta pessoa? E Jesus está dizendo, prestar atenção nos frutos. Prestar atenção como é a história dessa pessoa, como que é o comportamento dessa pessoa com outras pessoas. Aí talvez você vai ser capaz de realmente prever as possíveis intenções desta pessoa e não cair na armadilha. E, obviamente, ele também está nos dizendo, com tudo isso, é muito bom guardar a memória, tanto nas coisas espirituais como nas memórias que precisamos também para a nossa convivência humana. Basta só dar um exemplo, política, né? Quantas pessoas que são totalmente desqualificadas pela história, no entanto, são sempre aceitas, sempre seguidas e não falta aqueles que as defendem. Termino dizendo que todos nós trazemos também os frutos para a vida dos outros. Todos nós, com nossas palavras, atitudes, estamos gerando os frutos. É muito importante que também a nossa vida, esperamos sempre baseada na palavra de Deus, possa trazer bons frutos, que nós tenhamos esta responsabilidade de realmente transformar a palavra de Deus numa vida autêntica. E o próprio Deus está convidando a todos nós para que nós não sejamos na vida de ninguém um falso profeta. Amém. E agora, com fé e confiança, apresentemos a Deus as nossas preces. E a cada prece apresentada, responderemos, Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Para que as conclusões do Sínodo dos Bispos, em sua fase final, sejam acolhidas e colocadas em prática em toda a Igreja, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos governantes do Brasil e das nações, para que trabalhem pelo bem-estar e a vida justa e digna para todos, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós que escutamos e meditamos a palavra de Deus, para que o Senhor nos fortaleça e para que produzamos muitos frutos, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece.
possam agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa Igreja, para que recebamos por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa Igreja. Acolhei, Senhor, nós vos pedimos este sacrifício de louvor e de reconciliação, e fazei que, por ele purificados, vos ofereçamos o afeto de um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois por meio do vosso Filho muito amado, sois não somente o Criador do gênero humano, mas também o autor misericordioso da sua redenção. Por isso, com razão vos servem todas as criaturas, os redimidos vos prestam o devido louvor, e unânimes vos bendizem vossos anjos e santos. Também nós vos celebramos com alegria e cantamos sem cessar a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para seguir entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani João, seus bispos auxiliares e eméritos, os bispos no mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Sebastião e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezamos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Receber no meu coração, te tocar, ter-te em minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão, milagre de amor, fonte de vida. Oração de comunhão espiritual. Aos vossos pés, ó meu Jesus, me prostro e vos ofereço o arrependimento do meu coração contrito, que mergulha no vosso e na vossa santa presença. Eu vos adoro no sacramento do vosso amor. Desejo receber-vos na pobre morada que meu coração vos oferece, à espera da felicidade da comunhão sacramental. Quero receber-vos em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu vá até vós. Que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser, para a vida e a morte. Creio em vós, espero em vós, eu vos amo. Amém. Ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério no meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno pedaço de pão, só por amor. Oremos. Renovados pelo alimento do precioso corpo e sangue do vosso Filho, imploramos vossa misericórdia, Senhor. Dai-nos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que celebramos fielmente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a São Sebastião. Glorioso Marte São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro,
vós que derramastes vosso sangue e deste a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Alcançai-nos do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores do nosso verdadeiro inimigo, o pecado, que nos faz viver sem fé, sem esperança e sem caridade. Protegei com a vossa poderosa intercessão os filhos dessa terra de Santa Cruz. Livrai-nos de toda epidemia corporal, moral e espiritual. Fazei que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros, e que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra as epidemias, a fome e as guerras, rogai por nós sem cessar. Ó glorioso batalhador da fé, socorrei-nos em nossas fraquezas e necessidades urgentes. Rogai por nós junto a Deus. Amém. E peçamos também a nossa Mãe para que tragamos bons frutos da nossa vida coerente com a palavra de Deus. Que estes frutos possam agradar o nosso Senhor como agradou a vida de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.